se estragar. Especialidade dele. Isso é Juninho. E o nosso operador de som. Especialista em estragar a música. Nem canto mais, na próxima eu canto mais lá. Você fez um curso? Julião viveu ao vivo no culto. Nós estamos ao vivo. Eles gostam desse pedaço. Gosto. Da resenha. É o momento da descontração. O pessoal gosta. Seu. Isso é feio, né? Especialista nisso. Se inscreva no canal, né? Ative o sininho, dê um like. Like, dá esse like. Ninguém tem canal, morre por isso aí, né? A psicose, né? A maioria que ganha. É? Ninguém ganha. Cansa que ganha dinheiro, porque aí por isso que come até uns insetos pra ficar famoso. Arranca o próprio dente, né? Nossa, que vai chegar a ganhar vai demorar, viu? Não dá uma quantidade de inscritos, eu começo a falhar. Ou eu trago um monte de perceber aqui, alguma coisa, pra chamar atenção. A slime dá um banho de Nutella em um, é pregando e a gente jogando, sei lá, tinta verde. Querido ouvinte da Rádio TV Purim, a paz do Senhor Jesus Cristo e uma boa noite. Espero que esteja tudo bem com os senhores, com as senhoras. Hoje estaremos continuando, dando continuidade ao nosso assunto que não terminamos, né? Na primeira parte nós falamos mais sobre predestinação e estamos provando que a predestinação ela anda junto com o livre-arbítrio, tá? E hoje nós estaremos provando e mostrando isso aqui. Hoje estaremos falando somente sobre o livre-arbítrio, estaremos encerrando essa parte e vamos falar também alguma coisa sobre a teologia calvinista, né? Que é a criação do pecado. E a grande pergunta é, Deus criou o pecado de hoje? A grande pergunta de hoje, Deus criou o pecado, cria o pecado, ou ele usa o mal, né? Ele criou o mal, fez o mal, ou ele somente usa o mal? Nós vamos mostrar em que circunstância ele usa o mal. Está comigo meu amigo, como de sempre, meu amigo Washington. Ele vai ler o texto áureo para nós nessa noite e ele estará hoje já orando, né? Os irmãos orem pela nossa igreja. Teve grandes acontecimentos nesses últimos dias. Infelizmente, nós tivemos a tristeza de enterrar uma das nossas mais brilhantes pioneiras, uma Edna. E a Edna foi uma guerreira, aquela ali sim combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Uma serva de Deus, desde os primeiros dias que eu conheci Madureira, a irmã Edna já estava ali conosco, foi fiel, um instrumento de Deus, Deus usou muito ela. E foi com tristeza que nós nos despedimos dela. Mas está na glória, está guardada por Senhor e não podemos colocar aquele negócio eternas saudades. Eterna saudade é
saudade para toda a eternidade. É daqui a pouco, né? É só um telólogo, demos um telólogo para ela. Meu amigo, gosto com a palavra de Deus e com a oração. A paz do Senhor, boa noite para todos os ouvintes da Rádio TV Purim. É motivo de grande alegria estarmos novamente debatendo esse tema, a segunda parte da predestinação e livre-arbítrio. E nós queremos ler aqui um texto em 1 Timóteo, no capítulo 2, e versículo 3 e 4 e 5, que diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Vamos orar nesse momento. Assim oremos. Querido e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, neste momento, novamente um programa e a Bíblia responde. Deus continua abençoando poderosamente teu filho, pastor Altair José Alves. Continua abençoando cada um de nós, Senhor. Deus eterno, abençoa também a comunidade cristã primitiva Purim. Continua abençoando o nosso pastor Ésdras Roberto, nosso querido Joaquim, Senhor, e todos aqueles que cooperam com o teu servo nesta grande obra. Deus abençoa todos os teus filhos, todos os diretores. Continua abençoando esse projeto que tem alcançado vidas, pelo qual tu tem feito uma obra poderosa, Senhor. Abençoa a tua igreja, continua abençoando teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos e amados irmãos, nós estamos falando que o livre-arbítrio e a predestinação, elas andam juntas dentro das Escrituras. Uma pessoa que é bem afeiçoada com as Escrituras percebe perfeitamente isso. Esses dois posicionamentos são como, eu já cheguei a comparar, como um moço que olha para uma moça, ele gosta da moça, se apaixona pela moça, e a moça olha para o rapaz e se apaixona também, e há aquela correspondência. Assim é Deus conosco. Através do seu Espírito, Ele nos amou, deu o seu Filho Jesus Cristo por nós, e depois, através do seu Espírito, Ele fala no nosso coração, e nós olhamos e vemos o plano da salvação, aceitamos o plano da salvação e nos apaixonamos por Jesus. E nós somos uma noiva apaixonada. Nós, igreja, somos uma noiva apaixonada pelo Senhor. Todavia, foi nos dada uma escolha quando recebemos o Evangelho, quando nos foi oferecido o Evangelho, foi nos dada uma escolha, se quisesse, se nós queríamos ou não, se queríamos ou não. Mas como o nosso entendimento espiritual achou que seria aquele e é o caminho, aquele é o caminho, nós falamos, não, esse é o caminho e vamos nele. Todavia, todo dia, o apóstolo Paulo falou que todo dia nós somos apresentados ao mundo como ovelhas ao matador. Todo dia nós temos a opção de querer continuar ou não continuar. Vamos aos Hebreus, capítulo 3, versículo 12 e 13. O crente pode endurecer o coração. Deus não interfere nessa questão, né? Nessa vontade do homem, né? Não. Hebreus 3, capítulo 3, versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Endureça pelo engano do pecado. A pessoa peca
e começa a perder os valores cristãos e depois ele não quer mais nem ouvir o Evangelho, ele endurece o coração. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, Washington. Pode endurecer o coração. O escritor aos Hebreus, quando ele escreve essa carta, ele está em direção a cristãos hebreus. Ele não está falando para pessoas que não é crente. É bom a gente deixar isso bem claro. Quando ele fala essa questão de endurecer, se ele estava falando dessa possibilidade, então, como o homem poderia endurecer o coração se a graça é irresistível? Que é um dos pontos do calvinismo que a gente falou no programa passado, os 5 pontos. E um dos pontos é a graça irresistível. E a gente vê claramente que o escritor ele diz que a gente não deve endurecer o coração ao ouvir a voz do Espírito Santo. Ele faz um paralelismo com os judeus que saíram do Egito, que endureceram o coração quando estavam no deserto. Verdade. Ele faz uma aplicação prática para os crentes da época dele, que ao ouvir o Espírito Santo, eles não deveriam endurecer o coração. Mas se não houvesse essa possibilidade de endurecer o coração, se a graça é irresistível, o Espírito Santo não pode ser resistido, no sentido dele dar uma ordem, chamar a pessoa e a pessoa negar, ou não, no sentido que os predestinados falam que não pode negar, que a pessoa vai atentar, vai obedecer, então essa passagem não teria sentido algum. Não teria sentido algum. É bem verdade que a gente tem que deixar claro, quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente não acredita no livre-arbítrio total, a gente acredita no livre-arbítrio limitado. Mas no livre-arbítrio total não, por conta da queda, por conta da depravação, que o homem está preso no pecado. Mas o homem ele tem sim um livre-arbítrio, mesmo que limitado. É isso que os arminianos eles falam. Isso que o Wesley falava e os grandes arminianos falam hoje, os grandes eruditos nessa área, que o livre-arbítrio existe, mas o livre-arbítrio limitado. Então, endurecer o coração, se ao ouvir a voz do Espírito e não tivesse a possibilidade de endurecer, qual é o sentido dessa passagem? É verdade. Não teria sentido nenhum. E ele exorta uns aos todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Ora, se o eleito não pode perder a salvação, o eleito ele é salvo de forma incondicional, então qual seria o sentido dessa passagem? Até o fim. Até o fim. Ele fala, admoesta os cristãos na cidade dos hebreus, que eles deveriam permanecer até o fim. Não faria sentido nenhum se não houvesse essa possibilidade de resistir. No sermão profético do Senhor, no capítulo 24 de São Mateus, ele fala: aquele que perseverar. Ora, não são todos os eleitos? Isso. Aí é que está a questão. Por que agora aquele que perseverar? Jesus está demonstrando claramente ali que havia possibilidade de alguns cair. Concorda comigo? Exatamente. São Mateus 24, não lembro o versículo. Ele fala: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Será. Não está salvo. Todavia temos certeza de salvação, mas nessa questão aí, São Mateus 24. isso, Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. será salvo. Veja que essa mensagem de Jesus não teria sentido nenhum na visão de um calvinista, no que ele diz que o eleito não perde a salvação. É questão fechada. Porque se o eleito não perde, se o eleito ele é salvo de forma incondicional, então qual seria o sentido dessa passagem aqui? De perseverar até o fim? Ela não ia ter sentido nenhum. É verdade. Se não houvesse a possibilidade de alguém se afastar, não haveria sentido nenhum. Claro que o calvinista,
moderado e o determinístico, ele vai dizer que aqueles que se afastam nunca foram cristãos. Eles vão afirmar isso. Que aquela pessoa que estava na igreja e se afastou, ele nunca foi crente. Ele vai dizer, ele nunca foi eleito. Impressionante, hein? Porque na visão dele, o que persevera até o fim só é o eleito. O que persevera até o fim. Mas, dentro dessa visão do que Jesus falou aqui, não ia ter sentido nenhum. Jesus está falando aqui de uma forma geral, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eles fecham toda a possibilidade. Fecham. Então, vamos falar um pouquinho sobre o advérbio de dúvida. Sempre quando eu falo sobre advérbio de dúvida, eu lembro lá de 2 Crônica, capítulo 7, né? Se o meu povo que se chama, se o meu povo, se, então ali tem uma possibilidade deles fazer aquilo ou não. Mas nós vamos ler lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 19, de 19 a 23. Vamos ver claramente aí, esse se aí é claramente um advérbio de dúvida. Vamos lá, 19 a 23. Porque foi do agrado, o primeiro, capítulo primeiro? Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também que noutro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras mais. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para, perante ele, vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se, na verdade, permaneceres fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendo ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Fala só do si para frente, poxa. Aqui é uma condição, né? Isso aqui é uma condição. Se, né? Ele está colocando uma condição. Condicional aí. A gente vê nas Escrituras muitas passagens, não apenas essa, mas outras correlatas, onde Deus ele dá a possibilidade do homem obedecer ou não a ele. É por isso que Deus é soberano. Claro que o calvinista vai dizer que Deus não é soberano quando ele faz isso. Porque o grande dilema dos calvinistas é que eles gostam de pegar aquele texto lá de Romanos capítulo 9, né? Que eles dizem que é a criptonita do arminiano, é Romanos 9. Só que eles não pegam outras passagens da Bíblia que falam sobre a condição, o se, de perseverar, de buscar a santidade sem a qual ninguém verá dele, não pegam. Correto. Eles só pegam aquele texto lá de Romanos E fecha tudo, pronto. Os outros textos não existem para eles. Fala só do si para frente, Rosto. Se, na verdade, permanecerdes fundados. Permanecer fundado. E firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tende ouvido. Veja a condição que ele fala. Mesma coisa do Senhor Jesus lá. Aqueles que perseveram até é o fim. Exatamente, até o fim. Então a gente vê aqui uma condição, né? A gente vê uma condição. O próprio Paulo, ele falando disso em outras passagens correlatas das epístolas, ele fala. E os calvinistas dizem que Paulo era predestinado. Sim, Paulo acreditava na predestinação. Tranquilo, predestinação coletiva. Não é predestinação individual. Por aí você percebe que a salvação está na ordem da obediência e da fé. Obediência e fé. E a perdição está na ordem da incredulidade e da desobediência. A obediência e fé, não trazendo aquela questão do ato, né? Porque os predestinados dizem que se a salvação é pela obediência e pela fé, então é por obra meritória. Só que esse pensamento é incorreto deles. Verdade. Porque a salvação, como obra consumativa, ela é de Cristo. Foi Cristo verdade. quem pagou o preço. E, em última instância, todo o ato meritório é dele. Entretanto, a fé
do cristão, ela não é uma fé estática, é uma fé viva. Verdade. Ela é uma fé que demonstra. Ela não é uma fé apagada, ela não é uma fé que não tem força. Ela é uma fé que é demonstrada. Onde o próprio Jesus ele disse: aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Verdade. Então tem que haver a questão do agir do Essa homem. recíproca, A né? recíproca, o agir do homem. Verdade. O calvinista vai dizer, não, se a salvação é pela obediência da fé e pela obediência do homem a Deus, a salvação é algo meritório. Não, os arminianos não acreditam nisso. Nós acreditamos que a salvação é um ato exclusivo de Cristo, como um ato consumador. Verdade. Mas a pessoa que se converte, ela tem que demonstrar que ela é Isso. salva. Hebreus 7, 25, vamos fazer, deixar mais forte aí. Hebreus 7. E 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aqueles que se chegam, os que não se chegam, então você percebe que a salvação está naqueles que se chegam, que desejam obedecer. Correto? Exatamente. Eu fico impressionado, nós já comentamos esse 1 Coríntios 10, de 1 a 12, né? Ele tem um versículo aí que ele fala assim: essas coisas foram escritas para o vosso aviso. Agora eu fico pensando, por que foi escrito para o nosso aviso se a gente já estava certo? A gente precisava de algum exemplo do Velho Testamento? Você vê que Paulo, ele traz um paralelismo do Antigo Testamento do povo no deserto, do que aconteceu com eles por conta da desobediência e incredulidade, e Paulo traz para a igreja, demonstrando a possibilidade da perca da salvação. Porque o calvinista, tanto moderado como determinista, ele vai dizer que o crente, o eleito, não perde a salvação. Mas Paulo aqui, ele não está fazendo uma diferença de classe nenhuma, não. Ele está falando para a igreja de forma geral. Verdade. Ele não está falando, olha, eu estou falando aqui para o ímpio. Qual era o sentido dele estar falando para o ímpio? Qual era o sentido dele estar falando com uma pessoa que não era regenerada? Qual era o sentido dele estar falando para uma pessoa que não era cristã? Ele está falando para crente. E ele diz aqui, 1 Coríntios 10, né? 10 e versículo, deixa eu ver. Foi escrito, né? 10 e 6, diz assim: e essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não nos façais por idólatra como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer, a beber, levantou-se para folgar. Aí Paulo continua: não murei tu sobre aqui. Ora, tudo isso sobreveio como figuras, estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados fins de séculos. Aviso, é um aviso. Ele traz o paralelismo lá do povo que saiu do deserto. A Bíblia diz que mais de 400.000 pessoas saíram, a maioria pereceu no deserto. E ele traz um paralelismo dos que pereceram. Ele diz: olha, eles pereceram, vocês também podem perecer. Porque não faria sentido nenhum Paulo falar isso aqui, demonstrar esses exemplos do Antigo Pacto, se não tivesse uma aplicação prática para a igreja. Verdade. Se não houvesse uma possibilidade. Então, essa questão de que o crente jamais pode perder a salvação, ele é eleito, uma vez salvo para sempre, uma coisa fechada. Ah, não, vamos lá para Romanos, pega lá Romanos, pega as outras passagens também. Existe a possibilidade de queda. Existe a possibilidade, sim, de queda. Porque o homem, ele tem o livre-arbítrio, sim, mesmo que limitado, mas ele possui. Porque a partir do momento que eu anulo o livre-arbítrio, eu vou entrar em questões sérias, teologicamente falando. Você lembra daquele versículo que ele diz assim: olha, aquele que está em pé, você lembra dele? É o 13. Não veio sobre igual a tentação, não, é o 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Rapaz, como que Paulo vai falar
soa até como um absurdo, né? Para um pessoal que está com uma predestinação fechada. Olha para quem não cai. Não, eu estou predestinado, não vou cair jamais. Sou eleito, né? Eu sou eleito. Não vou perder não a salvação. Amigo, você acredita, acho que um pastor já ligou para mim, eu quero deixar, não sei quantos pastores estão ou irão nos escutar, estão nos ouvindo através desse vídeo, podem ficar à vontade de usar o nosso esboço aqui, né, para formar um estudo na sua igreja, pode ficar tranquilo. Porque são questões que quase não se ensinam, né? E fica claro que Deus não tem compromisso com rebelde e desobediente. Deus não tem compromisso. Lá em 1 Samuel, no capítulo 2, aqueles meninos já estavam certos, né? A casa de Eli era uma casa firmada, né? Uma casa para tomar conta do santuário. Não é assim, eu acho? Contudo, eles falharam, né? E o versículo, eu queria que você lesse, a partir do versículo de número 28 do capítulo 2. Ele fala: eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote. 1 Samuel 2, né? 28 em diante. Para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque das coice contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei da minha morada, e honra a teus filhos mais do que a mim, para vos engordares o principal de todas as ofertas do meu povo de Israel, porquanto diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. Serão desprezados também. Você nota que eles tiveram a escolha para o mal. Sabiam que não podiam fazer aquilo. E o pai faz vista grossa para os filhos, para que os filhos continuassem naquele erro, no pecado da prostituição, do adultério, da usura, e julgando o povo mal. Foi dado para eles uma ordem clara, né, para que eles agissem diferenciado, né, de acordo com a vontade e com o coração de Deus. E eles resolvem desobedecer. E Deus também fala eu não tenho mais compromisso com vocês. Deus pode fazer isso com qualquer um de nós. Concorda? Com certeza. Deus pode fazer isso com qualquer um de nós. Salvação não é uma coisa fechada. Não é questão fechada. Todo dia nós temos que matar um leão. Todo dia nós temos que lutar pela salvação da nossa alma. Nós temos que zelar pela nossa condição espiritual. Amém? Se Paulo estava predestinado, por que ele jejuava e pedia oração? Efésios 6, 18 e 19. Eu não acredito que uma pessoa tão segura da sua predestinação tinha necessidade de estar pedindo: não, irmãos, ore por mim para que eu não caia. 6, 18 e 19. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Ele pedindo oração por ele também. Lá em 2 Coríntios capítulo 11, 27, também ele parece que ele repete quase que a mesma coisa, ele pede oração. Nós ficamos 11.
em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, jejum muitas vezes, em frio e nudez. Jejuava, né? Não havia necessidade, já está fechada a minha questão. Está fechado, não faz sentido. É dado o que nós queremos deixar claro aqui nesse vídeo e nessa mensagem é que não faz sentido uma questão só. Você está predestinado e acabou. Isso fica claro em todo o Velho Testamento, no Novo Testamento. Deuteronômio 30, versículo de 15 a 20, eu gostaria que você lesse, ele coloca ali as duas coisas diante do povo. Olha, o que vocês querem? Está aqui, eu aconselho que vocês escolham isso. Mas está colocado aqui para vocês. Eis aqui hoje tem um proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Olha, Porquanto te ordeno hoje que ame o Senhor teu Deus, que ame os seus caminhos e guarde os seus mandamentos, e seus estatutos e seus juízos, para que vivas e te multiplique, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, e fores seduzir para te inclinar a outros deuses, e os servires, então eu te denuncio hoje, que certamente perecerás. Não prolongarás os dias da terra que vais passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomam hoje por testemunho contra ti, que tenham proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, e achegando a Ele, pois Ele é a tua vida, e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. predestinado pode escolher. Não. Já está predestinado. Se Deus estava falando ali, isso aí era uma brincadeira, né? Que Deus estava brincando com o povo. Comenta um pouquinho sobre isso aí. Nesse texto aqui, Deus ele chama claramente a responsabilidade do povo no sentido do que eles aguardavam Na terra. na terra, mas caso eles obedecessem a Deus. É bom a gente deixar claro aqui, essas ordens de Deus não são ordens sem sentido, não é uma ordem aleatória. Deus mandou eles escolher, obedecer. Se eles obedecessem a Deus, Deus ia trazer a vida. Mas caso eles desobedecessem a Deus, Deus ia trazer a morte. E foi infelizmente o que aconteceu na história de Israel com a maioria deles, que preferiam desobedecer a Deus, entrar no caminho da idolatria, entrar no caminho da desobediência e foram punidos grandemente por Deus, com as diásporas, as nações invadindo Judá, Israel. Então, Na Babilônia eles ficaram quantos anos? 70 anos na Babilônia, sendo escravo de Nabucodonosor, dos caldeus, por conta da própria desobediência. Passaram 430 anos no Egito, por conta da desobediência também. Era um povo tendente à idolatria. Dura serviço. Um povo duro, um povo que preferia desobedecer a Deus do que obedecer. Então a gente vê aqui que havia uma condição. A gente não pode fugir dessa realidade, que o próprio Antigo Testamento, no Novo Testamento, a gente vê Deus demonstrando o que iria acontecer caso eles obedecessem e também caso eles não obedecessem. Deus sempre foi muito claro. Livre-arbítrio total, né? Deus foi muito claro. Às vezes a gente vê determinadas pessoas que estão passando situações que entram por desobediência e depois querem culpar a Deus das coisas que fizeram. Deus ele foi claro, olha, não faça isso. A pessoa vai e faz. Deus diz, ande por aqui. A pessoa vai e não anda. Aí quando a pessoa está em apuros, quando a pessoa... Deus é injusto. Aí Deus é injusto, Deus não está olhando mais para mim, Deus não é assim. Por que Deus fez isso comigo? Porque Deus fez isso, mas muitas vezes foi a pessoa que procurou. Deus ele é um ser
que ele não está sob obrigação, não está fazendo nada para ninguém não, ele dá a ordem, obedeça. É. A ordem está aqui, obedeça. Aí a pessoa vai e prefere a Se desobediência. obedecer, vai ser feliz. Prefere desobedecer a Deus. Aí os calvinistas, não, o homem está depravado, depravação total. Mas a gente vai ver no Antigo Testamento muitos homens de Deus que preferiram obedecer a Deus. É. Muitos, e até hoje, muitas pessoas que preferiram obedecer a Deus. Foram as últimas consequências. O fato da pessoa estar na depravação, estar no pecado, não quer dizer, porque quando o calvinista diz assim, que o homem está na depravação total, então, como fica explicado aquelas pessoas que não são crentes e fazem obras filantrópicas, ajudam um monte de gente? Verdade. E aí? Tranquilo. Tem muita gente aí que não é crente aí, que dá 10 a 0, muitas pessoas que se dizem crentes, que ajudam as pessoas, são pessoas que têm empatia, são pessoas que ajudam o próximo. Dá de 10 a 0 em muitos crentes aí. Aí vem um calvinista, não, a depravação total, o homem está depravado totalmente. Não, não é por aí. A gente vê que o homem tem sim um grau de liberdade, sim. E ele pode rejeitar a Deus e pode também obedecer a Deus. Ô Washington, você durante a sua caminhada, você já viu, já encontrou pessoas dizer assim, olha, eu só creio na salvação de uma pessoa que nasceu já no berço evangélico, que desde pequenininho foi apresentado na igreja, já foi criado ali na igreja. Você praticou tanta coisa errada, fez tanta coisa errada e agora você aparece com uma Bíblia na mão. Já viu esse texto? Debaixo do braço, como um desodorante. Você já ouviu esse comentário? Já ouvi esse comentário. Então, aquele ímpio, eu estou falando aqui do ímpio, né? Ele estava predestinado a ser ímpio, a perder a salvação? Vamos lá para Ezequiel 18, de 20 a 28. 8 versículos aí, muito maravilhoso esse texto. Ezequiel 18. 20. 18, de 20 a 28. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo. Não desejo antes que se converta os seus caminhos e viva, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá. De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão, o que transgrediu. No seu pecado, com o que pecou, neles morrerá. Dizes, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará esta sua alma em vida. Pois quem reconsiderar e se converter de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. Muito claro isso aí, Washington. Condicional. Se o ímpio estava indo no caminho da impiedade, daqui a pouco se converte, passa a praticar a justiça, Deus apaga o seu passado. Paz. E o justo está caminhando no caminho da justiça. Lá na frente, por algum detalhe, por alguma escolha errada, ele fracassa, cai, perde a salvação. Você vê que é condicional. Gostaria que você desse mais uma rabiscada nisso aí hoje.
A gente vê claramente aqui o profeta Ezequiel falando sobre a condição da pessoa. Perder ou não perder diante de Deus, diante dos seus atos, o qual ele vinha fazer. A gente tem que entender que todas as advertências e admoestações das Escrituras, tanto no AT como no Novo Testamento, não faria sentido se não houvesse a possibilidade da perca. O que o predestinado não compreende, claro, que ele vai dar muita vazão à soberania de Deus, ele vai destacar mais a soberania de Deus, vai esquecer dos outros atributos, que a gente vai entrar mais na frente quando a gente for falar da questão do mal, a origem do mal. A gente vê aqui que o próprio Deus ele dá uma condição: se a pessoa permanecer no erro, ele vai morrer. Mas se ele se arrepender, a situação na vida dele pode mudar, pode se alterar. Porque a gente vê que Deus, conforme o texto que a gente leu, Paulo fala lá em Timóteo, que é o desejo de Deus que todos se salvem. O desejo, né? É o desejo dele. Ele fala aí no finalzinho, né? É o desejo aqui também. Ele fala que é o desejo. Ele quer, ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer. Ele não tem deseja prazer. que o ímpio se perca. Ele quer que o ímpio se converta. Agora, qual é o sentido dele falar isso? Não, eu desejo que o ímpio se converta, se ele mesmo predestinou o ímpio para ir para o inferno, Assim, não dando condição nenhuma para o ímpio se arrepender. Que Deus é esse? Deus seria bipolar. Uma hora ele estaria desejando que os ímpios fossem salvos, e na outra hora ele estava dizendo: não, eu determinei que o ímpio fosse para o inferno. Isso não faz sentido. Eles são uma classe especial destinada ao inferno. Isso não faz sentido. Claro que os ímpios serão lançados no inferno, conforme a gente vê em muitos textos bíblicos. Porque eles vão permanecer ímpios. Vão permanecer ímpios, e quando eles estiverem lá, eles não vão dizer: não, estou aqui porque Deus não me deu oportunidade. Eles vão estar lá pela própria impiedade dele, porque a oportunidade Deus deu a eles. Deus mostrou o caminho que eles deveriam seguir. Nós temos, cada ser humano tem um compromisso com a salvação da sua alma. Exatamente. Então, qual seria o sentido de que o próprio Deus determinou: não, olha, você vai para o inferno? Qual seria o sentido desse texto, onde o Ezequiel fala com relação a si, se a pessoa praticar a justiça, se a pessoa sair do caminho da impiedade? Então, não faria sentido algum, não faria sentido algum. E o nosso Deus, ele não é bipolar. O nosso Deus tem consciência das coisas que ele faz. Ele não tem duas personalidades. Já temos uma hora de gravação? Não. Interessante 43 minutos. Vamos mais um pouquinho, tá? Washington. Então, ficou muito claro aí, né? Muito claro mesmo. Isso aí sai quebrando toda a teoria da predestinação fechada, né? Quebra tudo, porque aqui a gente vê uma condição, Deus está falando da condição. Se ele não permanecer, se ele fizer isso e isso, se não permanecer, Tanto um como o outro. Né? Só que o predestinado ele vai usar Romanos 9. Porque predestinação fica em Romanos 9. O problema do predestinado é isso: pega Romanos 9, pega outras passagens. Eles não gostam de Bíblia igual nós assim? Não, ele diz que Romanos 9 é a criptonismo arminiano, só usa Romanos 9. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. Deus opera no homem conforme a obediência. Filipenses 2 e 4. 12 e 13. Ele não opera conforme a Só que, desobediência. meus amados, assim como sempre obedeceres, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Está vendo aí? A operação de Deus na vida do homem é conforme obedece. Concorda, Washington? Porque Deus opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Só que esse versículo 13 tem que ser interpretado com o versículo 12. Junto com o 12. Não se pode pegar texto isolado. O calvinista só pega o 13.
Pode ser que. Aí fecha, né? Aí fecha, não. A vontade que Deus opera, pronto, fechou aqui. Ele se esquece de ler o 12, né? Acho que teve uma passagem que os discípulos, ao ouvirem aquela exortação tão pesada do Senhor, aquela mensagem tão pesada, eu estou falando lá de João 6:66, e eles começam a se afastar do Senhor. Dura esse discurso, né? Dura esse discurso. Quem pode suportar? Quem pode suportar? E depois ele dá uma opção para eles. Vocês também querem ir? E pergunta para Pedro. Agora, por que Jesus faria aquilo, Washington? Eu queria que você me falasse sobre isso aí. Porque Deus dando aquela opção, vocês têm a escolha de ir embora, vocês querem ir. Jesus não podia falar assim, não, vocês estão aqui comigo e não vai embora de jeito nenhum, hein? E aí? Diga aí, comenta. Então Jesus disse aos 12, querem vós também retirar-vos? Olha para aí. Jesus perguntou. Essa pergunta de Jesus é uma pergunta que não faria sentido se não houvesse a possibilidade de se retirar. É claro que o calvinista ele vai pegar alguns versículos mais em cima. Ele diz assim, por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido, né? Ele vai pegar essa passagem aqui para dizer que aqueles que foram até Jesus foi porque o Pai concedeu. Só que eles têm que entender todo o contexto que ir até Jesus teria que ter um grau de obediência. Verdade. Você tem que obedecer, tem que atender o chamado. Tem que atender como os discípulos atenderam. Como Judas atendeu, que eles dizem que Judas era filho da perdição, mas Judas atendeu. Judas está dentro desse contexto aqui. Andou com o Senhor. Agora parece que nós ficamos incomodados com isso aqui, em saber que Judas está dentro desse contexto. Então a gente vê aqui, querem vós também retirar-vos. Qual é o sentido disso aqui? Se os discípulos já eram eleitos, não tinham possibilidade de sair, não tinham possibilidade de perder. Porque a gente tem que entender aqui o seguinte, os discípulos, quando eu falo os 12, porque Judas foi escolhido por Jesus também. Foi. Né? Contado. Ele foi escolhido. Depois ele tomou o caminho do erro, porque ele quis. Mas ele foi escolhido, né? E depois ele fala, para quem iremos nós? Pedro, né? Se tu tens palavras de vida eterna, para quem iremos nós, Senhor? Se tu tens palavras de vida eterna. Então, eu vejo ali o Pedro, apesar de não ter, não era um ilustre pregador, mas era um homem de bom senso, né? Apesar de toda aquela dureza dele. Ele usou o bom senso aí. Para quem iremos nós, Senhor? Ele não fala para onde iremos nós. Ele fala para quem iremos. Porque quando vai a Ele, né? Vai a Jesus. Né? Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é ninguém vai ao Pai. Porque ali a tricotomia, né? A união ali da Trindade era tão perfeita que ele fala como Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Senão por mim, se não aceitar o que eu estou falando. Isso. Né? Aí não vai vir ao Pai. Verdade. A gente tem que fazer o paralelismo aqui desses textos. Verdade. O calvinista só pega essa passagem, não, o Pai tem que enviar. Sim, o Pai enviou Judas também. Judas salvou, Judas perdeu. A gente tem que entender isso aqui. O outro texto também bastante polêmico nessa questão é São Mateus 7, 13 e 14. Se é uma questão fechada, por que colocar duas portas na frente da pessoa para a pessoa escolher hoje? Certo. Ó, tem uma porta assim e tem outra porta desse jeito. Por quê? Entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, porque há
poucos que encontram. Rapaz, não tem cabimento, né? O próprio evangelismo não teria cabimento. O próprio evangelismo não teria cabimento. E Jesus não seria coerente. Verdade. Quando ele diz assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ele demonstra o amor dele a todas as pessoas. Isso. O desejo dele de salvar a todos. De todos se salvem. Embora dentro do seu conhecimento total, ele sabe que nem todos vão se salvar. Mas nem todos vão se salvar, não foi por conta da vontade dele, determinística. Por Ele conta da dizer, escolha olha, humana. você não foi salvo porque eu determinei que você não fosse salvo. Verdade, hein? Você não foi salvo porque eu determinei desde o seu nascimento que você iria nascer, você ia viver a sua vida, eu iria dar o sol, a chuva, ia dar tudo para você, mas no fim eu ia você no inferno porque eu determinei. Então a gente tem que entender aquele texto lá de Romano que eles pegam, os calvinistas, que uns Deus pega vaso de honra, vaso de desonra, mas só que Paulo diz lá no capítulo 2 de Efésios que todos nós estávamos debaixo, éramos filhos da ira. Paulo é claro, ele diz que todos eram filhos da ira. Então quando a pessoa envereda pelo caminho da ira, pelo caminho da perdição, é claro que o fim dele vai ser a morte. Caminho de perdição. Caminho de perdição. E ele, é claro, lá em Hebreus 10 e 38, ele fala, se ele recusar, a minha alma não tem prazer. Agora por quê? Se ele recuar, Se ele recuar, 10 e 38. porque aí tem uma possibilidade do camarada recuar. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, Possibilidade. Se, tá vendo? Aí o se aí, condicional, né? Condição. Se ele. a minha alma não tem prazer nele. Pronto. Não faria sentido nenhum essa passagem. Se não houvesse a possibilidade de recuo. De recuo, de Se queda, não, de se não fracasso. houvesse a possibilidade de recuo, de queda, Verdade. não teria nenhum sentido esses textos, não apenas esses, mas outros textos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Tanto nas cartas paulinas como nas cartas de Pedro, na carta de Tiago, não haveria sentido algum. Roxo, nós estamos quase fechando essa questão. Depois da segunda parte nós vamos falar do mal, né? Que é um ponto forte do calvinismo. Eu queria que você comandasse essa segunda parte. Mas antes de nós fecharmos, que é São Mateus 16, vê que coisa impressionante, Roxo. 16, 24, vamos fechar com chave de ouro a questão. 16. São Mateus 16, 24 e 26 a 26. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo e tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Se quiser. Como que fica esse se quiser dentro de uma predestinação fechada? Sentido algum. Aí Deus, Jesus obedecendo à vontade humana. Olha, eu estou te dando uma opção, se você quiser. Aí, não foi isso que você leu? Lê de novo. Porque aquele que quiser salvar Aquele que quiser. a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Esse quiser aí, Washington, desmancha todinho a predestinação fechada. Porque é o querer humano, o respeito de Deus ao querer humano. Eu estou te dando uma opção. O moço chegou diante de Jesus e falou: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus falou: conhece? Tem conhecimento? Tem conhecimento? Para mim não. Né? Sabe os mandamentos? Puxa, eu prego até de cair fogo. É muito poder, muita unção. Não é não? Desde pequenininho eu estou acostumado com isso aí.
Desde pequenininho que eu guardo a lei, guardo os mandamentos. Eu vou te falar só uma coisinha muito leve. Você vai vendo o que você tem e segue. Dá tudo aos pobres e vem e segue. E o Zaqueu, ele se apaixonou tanto por Jesus que ele mesmo falou assim: Senhor, tu quer que eu dou tudo para... A questão do jovem rico, ele, quando Jesus perguntou a ele respondeu sobre os mandamentos, ele foi enfático, não, mas quando Jesus foi direto à pergunta, e Jesus desmantelou ele, porque na verdade, em última instância, ele não guardava nada, porque o mandamento, principalmente no ateu, se resumia: amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Então Jesus coloca por terra o argumento dele que ele guardava. Na verdade ele não guardava, né? Ele quis dizer que ele só para impressionar Jesus, mas Jesus conhecia ele. Perfeitamente, porque se ele amasse, ele já estava dando as coisas para o próximo já. O amor dele, na verdade, era pelo dinheiro, ele amava mamon, a riqueza. Claro que efetivamente ele está aqui fazendo apologia de pobreza, e tem muitos homens de Deus que são ricos, são servos de Deus, muitos empresários, homens de Deus, que ajudam na obra, que servem a Deus com sinceridade. A gente não está fazendo apologia de forma alguma à pobreza e dizer que esses homens não têm salvação. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando da questão do amor dinheiro. Isso. Né? Que o amor dinheiro que é a raiz de todos os males. E aquele jovem rico, ele amava o dinheiro. Amava o dinheiro. Quando Jesus disse: sabe o mandamento? Eu sei, guarda ele. Então, vende tudo que tu tens e vem me segue. Perfeitamente. 2 Timóteo 3 e 12, parece que também há ali uma condição de escolha ali. São Timóteo. 2 Timóteo 3 e 12. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Que querem, né? Aí também está uma posição de escolha, querem, né? Todos que piamente querem viver. Querem. Mas eu não quero. E aí? É querer ou não querer? Por quê? Se fosse uma predestinação fechada, você tem que querer, você tem que... Você é eleito, você tem você tem que se A enquadrar. partir do momento que o camarada rejeitasse, não, você não é eleito, né? Se o camarada rejeitasse, então a pessoa não seria eleita. Tem sentido mesmo. Vamos fechando aqui, João 17, 14. Há o querer do homem também, né? Tem que ser respeitado. Né, Washington? 17 e 14. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então aí é uma opção de ser do mundo ou ser de Deus. Há uma escolha aí, né? Impressionante esse querer aí, né? E agora o querer, é claro que a gente tem que enfatizar que o querer, porque às vezes o predestinado ele diz que a partir do momento que o homem tem o querer, vai frustrar os planos de Deus. Isso não tem sentido algum, esse pensamento calvinista. Porque o fato do homem ter uma liberdade, mesmo que limitada, não vai frustrar os planos de Deus. Porque Deus, em última instância, quando Ele quer intervir na história da humanidade, Ele intervém. Perfeitamente. Está todo esse clima aí com relação a essa guerra que está acontecendo na Ucrânia, e o pessoal todo com medo de Vladimir Putin com relação à guerra nuclear. Só acontece aquilo ali se Deus permitir que aconteça. Deus está no controle de tudo. Verdade. Deus está no comando de tudo. Então, quando Deus quer, Ele intervém sim na liberdade do homem. O fato do homem ter liberdade não vai dizer que Deus não é soberano, que Deus perdeu o poder, que Deus... Não. Deus está no controle de tudo. Então Deus não é responsável pelo pecado de ninguém, né, Washington? Ele é um Deus de misericórdia, um Deus perfeito, é um Deus de amor. Ele quer o bem de cada um de nós, né? Exatamente. Quer o bem de cada um de nós. Mas nós devemos, não é porque Deus quer o bem de cada um de nós que nós devemos relaxar
lá em João, 1 João 3:3, fala, purifica-se a si mesmo. Cabe a nós ter cuidado. Correto? 1 João aqui. 3:3, né? 1 João 3:3. Purifica-se a si mesmo. Porque tem pessoas que pensam que é o Espírito Santo que tem que se encarregar de estar purificando. Você tem que querer a purificação. Aí está no arbítrio, né, de querer purificar, né? Como é que a pessoa pode purificar a si mesmo? Está na sua mão não querer beber, não querer fumar, não querer se prostituir. Está no seu querer. Não está no querer de Deus. Deus quer, mas você também tem que querer. Tem que querer também. Depende só de querer. Deus. E isso aí a gente vê que as pessoas colocam Deus como se ele estivesse Responsável sob por tudo. obrigação e responsável por tudo. Ele está me guardando, ele está me protegendo. Isso é um erro grave, isso é um erro grave. É porque que as próprias escrituras demonstram que a gente tem que ter cuidado também com o que a gente faz. Verdade. Uma vida que a gente vive, a gente tem que ter muito cuidado. A pessoa purifica, né? É assim que está escrito. Purifica-se a si mesmo. 3. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Como é que pode? Purifica-se a si mesmo. A gente vê o papel do homem na santidade, não é só o Espírito Santo. O homem também tem Exatamente. o papel na santidade. É essa que é a nossa questão aqui, do nosso debate aqui, é essa A questão. gente tem que entender que com relação à santidade na purificação, há uma participação do homem também. O próprio Paulo ele orienta Timóteo com relação ao desejo da mocidade, foge dos desejos da mocidade. É um monte de exortações. E outras exortações de Paulo. Então tem coisas que a gente tem que evitar, fugir, Da aparência do mal. A aparência do mal tem que estar evitando. Então o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas vivem uma vida aleatória, uma vida errada, descompromissada. Claro que, como a gente já falou aqui no início, a vida cristã é uma vida onde todo dia a gente mata um leão, a gente está em guerra constante. Tem guerra, luta. A gente está cercados de feras ao todo tempo querendo nos devorar. E como diz o pastor Paulo Júnior, guarda-me da maior delas, o meu coração. Então a gente vive nessa situação de guerra constante. Mas a gente tem que entender que o Espírito Santo tem a participação dele, mas a gente também tem a nossa. A gente tem que Uma ajudar o Espírito pausa, Santo, né? uma pausazinha, nós vamos tomar uma água. Uma pausa aí, ô Juninho. Você está assistindo o programa Pela Bíblia Responde, pastor Araquém.